vamos lá. Pessoal, sei que vocês devem estar cansados aqui e hoje eu tenho para mostrar para vocês algo muito novo e que, na verdade, é um compartilhamento de informação, de alguns aprendizados que nós viemos somando aí nos últimos 20 ou 30 anos dedicados à reciclagem do PET, ao estudo de toda essa cadeia produtiva. Eu não vou detalhar alguns slides inicialmente, mas como tem muitos da área de business aqui, eu vou passar 2 ou 3 slides e num deles eu falo todo o mercado de PET, tá? Então, esses são os 3 tópicos principais da nossa conversa hoje aqui. O primeiro deles é o quanto a representatividade dos associados da BIPET, uma associação pequena, poucos players, o PET é assim no mundo, mas temos 100% dos fabricantes de resina, 75% dos transformadores de PET no Brasil, em termos de volume, e quase 80% de toda a reciclagem de PET no Brasil, os associados fazem parte da ABPET. Temos um núcleo de tecnologia que nos dão todo o suporte necessário para responder às demandas aí. São, na verdade, os maiores detentores de tecnologia de todo o mundo, alguns deles com representatividade mundial de 85% na parte de injeção de pré-forma, por exemplo. Numa única informação, vocês têm aí as capacidades instaladas no Brasil, 1 milhão de toneladas ano de produção de PET em 2 plantas, uma de 550, outra de 450 mil toneladas, e já temos quase a metade disso de capacidade de reciclagem. E aí vocês já começam a perceber um pouco uma certa inconsistência que nós temos no Brasil, que é toda essa capacidade, tanto de virgem como de reciclado, ela está extremamente ociosa. Na melhor das situações, ela tem mais de 30% de ociosidade por falta de coleta de garrafa. Esse é um primeiro sinal do que está acontecendo no nosso país, né? Essa é a destinação do PET reciclado. Uma das coisas que a gente atribui o sucesso aí, do PET ter entrado nesse caminho de circularidade é devido à aplicação. Eu tenho absoluta certeza que muitos outros plásticos estão a caminho e vão conseguir chegar lá. Isso exige um pouco de tempo. Há 20 ou 30 anos nós temos desenvolvido diversas aplicações para o PET reciclado. Então, isso facilitou a criação de demanda. Então, um pouco da nossa estratégia é isso, criar demanda e, com isso, você valoriza o material que está sendo coletado, o material pós-consumo coletado e reciclado. Uma pequena observação, quando a gente compara, às vezes, com alguns países, o Mr. DeArmit já deu alguns sinais aí, muito lá fora, né, principalmente na Europa, eles usam o termo reclamation, eles atingem níveis de reclamation muito alto. Então, isso significa coleta, não exatamente a reciclagem dentro do próprio país. Então, essas 360 mil toneladas ano que se faz de PET reciclado, né, que já significa cerca de 56% de toda a resina consumida, resina PET consumida no Brasil, essa quantidade ela é coletada aqui, reciclada aqui e destinada aqui dentro. Aqui se resolve o problema. Existem alguns indícios de importação, principalmente agora, porque exatamente nesse momento não tem material para abastecer as recicladoras. Não tem coleta suficiente. Como alguns de vocês já viram, toda a questão das nossas regulamentações serve para a indústria, mas não serve para as prefeituras. Por 5 vezes nos últimos 20 anos, talvez, Fabiana, talvez você lembre quantos anos faz, mas há muitos anos se posterga a obrigatoriedade das prefeituras implantarem sistemas de coleta seletiva. Menos de 10% das cidades brasileiras, das 5.700 cidades brasileiras, têm algum sistema de coleta seletiva amplo. Não é aquele que coleta em 4 ou 5 domicílios, é que tem uma cobertura ampla de domicílios. Só assim é que nós vamos poder aumentar esse índice de reciclagem de PET. Se tivermos mais coletas, se as coletas forem estruturadas, se tivermos implantado centro de triagem, hoje 90% do PET reciclado vem de catador. Alguns políticos gostam dessa frase, mas outros que estão na executiva não fazem nada, mas eu costumo usar. Hoje, a reciclagem no Brasil, qualquer material, alumínio, aço, vidro, plásticos, ela é subsidiada pela pobreza. Nós só temos reciclagem porque nós temos pessoas que conseguem renda catando material e vendendo para as indústrias que criaram a reciclagem para dar destinação. Bom, num slide só,
tinha um certo efeito para mostrar, mas não consegui do pessoal de comunicação substituir o arquivo, e que é o seguinte aqui. Quando a gente olha esse grupo de garrafinhas aqui da esquerda, isso mostra que nos últimos 6 anos aí, teve um crescimento da ordem de 22% de consumo de resina virgem. 22% em 6 anos é pouco. Parece que o PET crescia mais, eu achava que sim, né? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, nesse mesmo período, né, mais precisamente no último ano ali, nós inserimos na cadeia de reciclagem, na circularidade, cerca de 165 mil toneladas. Então, a demanda total de PET no Brasil, virgem, do lado esquerdo, e o reciclado, ela soma cerca de 885 mil toneladas, dados de 2023 ainda. O que acontece um pouco é que isso já mostra um crescimento médio aí da ordem de 31%. Mas nesse mesmo período, não para aí, nós reduzimos o peso da embalagem, as tecnologias estão chegando, a precisão dos moldes, dos robôs de injeção, são sistemas robotizados de injeção, fazendo ciclos de produção de 100 garrafas em 11 segundos. Então, essa evolução, essa redução de peso, permitiu reduzir o peso da média da garrafa em 23% nesse período. Quando a gente coloca em número de garrafa na prateleira do supermercado, o PET cresceu cerca de 58%, quase 60%. Aí sim já parece um número mais respeitado. Então, reduzindo o volume consumido em cada embalagem, mas aumentando a sua participação dentro de alguns mercados. Já falaram aqui, eu não vou ser repetitivo, né? Mas o que significa isso aqui, né? Por que eu posso criar ciclos diferentes, né? A criação da demanda depende um pouco, óbvio, do design da embalagem. Eu preciso ter um design for environment, como chamam na Europa, né? Mas aqui no Brasil nós precisamos projetar bem uma embalagem para que ela seja atrativa para a reciclagem e que ela permita ciclos. Esse é o caso do PET. Eu ouço alguns, eu diria, não tão preciosos sobre a adesão dos hábitos ambientais, né? E que dizem assim, que bacana, o PET consegue fazer a circularidade da garrafa, daqui a pouco ele degrada, quantas vezes você consegue? As perguntas meio auspiciosas, né? Então, você consegue inúmeras vezes, desde que faça bem feita a reciclagem. Mas quando eu cansar de fazer isso, você faz um down cycle, né? Dá um nome bonito, um down cycle, quer dizer, que down? De onde você tirou esse down cycle? É tudo um up cycle. Então, os produtos feitos com uma garrafa reciclada, quando não dá mais para fazer bottle-to-bottle, são todos eles de mais alto valor, né? A gente compra uma garrafa, uma resina PET, aí vou colocar um patamar referencial de $1, tem produtos aí, algumas tintas, vernizes, né? Resina insaturada de poliéster, gel coat, que podem ser utilizados a $5, $7. Isso é um tremendo upcycle, né? Então, quando a gente olha isso, todos esses outros ciclos permitidos, o PET, que nasceu têxtil, virou garrafa, né, volta a ser têxtil com muita facilidade. Né? No Brasil, cerca de mais de 50% no passado da reciclagem era destinada a têxtil. Quando você olha outras aplicações, resina insaturada, mesmo resinas alquídicas, vernizes, tintas, tudo isso não é que pode ser feito, já é feito, né? Então, isso já é uma realidade brasileira. Alguns percalços na questão do design da embalagem, né? Quando a gente fala em rótulo e tampa, todos os materiais, óbvio, são bem-vindos, quando são plásticos, mas eles precisam ser bem projetados, né? Então, quase 100% das unidades de reciclagem de PET no Brasil, elas usam meio líquido para fazer a separação dos plásticos. Ele é feito por densidade, ou um sistema dinâmico ou estático, mas ele é feito por densidade. O PET é mais pesado, afunda, e os outros poliolefinas em geral para embalagem, PP, PE, PAD, flutuam, né? E aí é possível fazer a separação dos plásticos de uma forma muito eficiente, né? Óbvio, tem uma série de outros dentro de uma unidade de reciclagem de grau alimentício, né? Detetores ópticos de alta precisão, tudo isso já evoluiu, já faz parte do mundo da reciclagem aqui no Brasil. Mas a questão rótulo, né, é um grande desafio, cor na embalagem também. Não chamo de problema nunca, né? A embalagem colorida também é reciclada, também tem destinação. 100% das montadoras no Brasil usam PET reciclado nos seus carpetes, forrações, etc. Só não fazem propaganda, mas usam.
né? Então, nos seus relatórios de materialidade, vocês vão encontrar lá uma quantidade bastante grande de material reciclado, conteúdo reciclado. Olha que informação interessante também, quando a gente olha isso, nós fizemos uma análise com dados de 2021, o faturamento, né, a receita gerada pela reciclagem do PET é da ordem de 3,6 bilhões de reais. 40% disso fica na base da pirâmide, né? Naqueles 90% de catadores, cooperativas, sucateiros, etc., é que fica com essa parte do faturamento. Tá? O resto distribuído, reciclador ou usuário, que substitui por um material de maior valor, virgem. Então, além das questões ambientais, tem aí uma fonte de renda enorme e eu tenho absoluta certeza que os demais tipos de plástico vão criar essa oportunidade. Temos uma oportunidade de negócio em outros plásticos, sintéticos de uma maneira geral, quer seja embalagem, quer seja peças injetadas ou têxtil, né? Isso vai ter, sim, muito mais indústria na cena. É uma tremenda oportunidade para um país como o nosso, né, que está carente e que está com seu parque industrial bastante desgastado. Está aí uma oportunidade de fazer renascer essa indústria através de indústrias como essa, já pensando no futuro. Bom, agora eu chego no ponto, reservei um bom tempo para isso, vamos poder aproveitar um pouco. Bem, nós tivemos que unir forças para fazer isso. Eu, durante 5 ou 6 anos, fugi desse estudo. Eu já sabia o que podia encontrar pela frente. É muito difícil você conseguir convencer as empresas a liberar as suas informações para a gente seguir com esse estudo. Então, dei as mãos aqui para os nossos principais clientes, a BIR, Associação Brasileira da Indústria de Refrigerante e Água. Então, água e refrigerante, os dois grandes consumidores de PET, os brand owners estão lá dentro, e os grandes produtores de óleo comestível, né, que utilizam PET como suas embalagens. Então, aqui nós temos próximo de 85% a 90% de toda a embalagem PET que vai para o mercado, estão nesses 3 grandes segmentos. E contratamos, uma das maiores preocupações era dar credibilidade. Nós já sabíamos que a indústria ia ser culpada, olha, mas a mídia, né, ia falar da indústria. Olha, esse estudo foram vocês que compraram. Então, nós fizemos total esforço para dar a maior credibilidade possível. Isso não custou tempo, esse estudo demorou quase 2 anos. Primeiro, contratamos o Ital-CTE, que é um órgão de credibilidade até da Anvisa, né? O laboratório da Anvisa, parte deles são dentro das instalações do Ital-CTE, e que pertence ao governo do Estado de São Paulo, é um órgão de credibilidade. E a ACV Brasil foi quem fez a comparação, que é um organismo do Brasil que já representa as instituições europeias aqui. Todo esse processo, ele respeitou toda a ISO 14044, existe um processo, recomendações para isso, seguiu todos os critérios, e, ao final, aí uma das exigências é passar por uma revisão crítica. Então, fizemos lá o Critical Review com 2 cientistas das 2 grandes universidades do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unicamp aqui de Campinas. Tá? Então, seguimos todos os critérios, está dentro do controle. Um pouco dos parâmetros que são, para vocês entenderem um pouco não só das exigências, mas como da credibilidade do estudo. Bom, essas são as embalagens, né? O estudo foi feito do berço ao túmulo. Hoje em dia, os cientistas, aprendi com ele, que se chama assim, não é do berço ao berço, mas do berço ao túmulo, mesmo que se inclua a reciclagem, vocês chamam de berço ao túmulo, até a disposição final em aterro. E as embalagens comparadas são essas. Na primeira linha, as embalagens de PET, 500 ml para água e 1.500 ml, para refrigerante 250, 600 e 2 litros, e o óleo padrão de mercado 800 ml, só tem ele. As de alumínio, 350 ml, água e refrigerante, é a mesma embalagem, e para o óleo, lata de folha de Flandres, aço, e para a água no vidro, 300 ml, 250 ml. Por que essas embalagens? Porque são as de maior representatividade no share de mercado. Tá? Então, elas estão lá no mercado. Então, foi abrangente, nós não fizemos nenhuma consideração de esconder informações, a gente sabe muito bem que os materiais concorrentes aqui, nesse mercado, eles estudam e publicam um ou outro eixo de uma análise de ciclo de vida. Nós usamos 12 eixos para fazer o estudo, todos eles vocês vão ter uma pincelada aqui do que é o estudo. Eu não posso divulgar dados específicos, todas as empresas que participaram do estudo
exigiram um NDA, eles não entregaram dados para a BPET, eles entregaram dado para o Itaú-CTE, para que eles tivessem a melhor acurácia possível nessa informação. É preciso sempre ter em mente o que vocês vão ver daqui para frente, que o número de referência é 1 litro de água, refrigerante ou óleo, entregue nos domicílios brasileiros, respeitando todas as exigências físico-químicas de uma embalagem e também a sua shelf life. Tá? Então, tudo isso tem que ser respeitado. Uma das exigências enormes e mais difíceis de fazer no estudo de ACV é definir os limites de contorno. Nós precisamos ter todos os boundary conditions definidos para você não fazer comparações equivocadas. Então, um estudo feito nos Estados Unidos, com outro tipo de distribuição, onde se usa trem, aqui no Brasil se usa muito diesel, tudo estrada, essas comparações não dá para ser feito, você não pode fazer 1 para 1, você tem que considerar corretamente, equalizar isso. Isso tudo foi feito aqui e, só para vocês terem uma ideia, né, o grau de representatividade do lado esquerdo da tela, aí, direito de vocês, o invase e a distribuição, nós coletamos informação com grau de significância de 75% a 80% do mercado. Todos os grandes players participaram. Coca-Cola, todas as unidades da Coca-Cola no Brasil, o sistema Coca-Cola, Heineken, Ambev, Minalba, todos os grandes players, Cargill, então todos os ADM de óleo, todos eles participaram. Os maiores do mundo contribuíram para esse estudo, tá? E é complexo receber essa informação deles. Quem é que vai querer passar as informações? Vocês estão vendo embaçada de propósito, né? Eu não posso liberar essa informação. Mas tudo isso, emissões de CO2, emissões para a água, para o ar, para a terra, são informações confidenciais dessa empresa, até competitiva em alguns casos. Então, foi um trabalho muito grande para conseguir essas informações. Passa pelo jurídico das empresas. Eu não estou falando de empresas pequenas. Eu estou falando de verdadeiros grandes, big brands around the world, né? Não estão só aqui, e conseguir essas informações dele dá a credibilidade que nós queríamos dar ao tema, por isso o tempo dedicado a conseguir isso. Não vou me detalhar aqui, né, o fluxo de referência, a gente tem essa mesma informação no próximo quadro. Esse é um pouco do circuito que nós utilizamos, né, das condições de contorno, levamos em consideração o rótulo, levamos em consideração a tampa, todo o processo do PET. O processo do PET foi feito com dados originais do Brasil. Isso é inusitado, não existe publicação de dados que utilizaram dados básicos de indústrias colocadas no Brasil. Óbvio, no importado, utilizaram os bancos de dados mais utilizados no mundo, né, o EcoInvent, então o inventário, né, ecológico, que tanto usa na Europa como nos Estados Unidos, então esse foi utilizado para outras informações, mas toda a medição das distâncias, né, que essas empresas têm na distribuição dos seus produtos, tudo isso foi computado, tá, nesse estudo. Esses 12 eixos, nós não estamos falando de um ou de outro, então nós temos alguns materiais concorrentes aí que falam da reciclagem. Nós reciclamos bastante. O que isso adianta? Né? Quando você começa a colocar luz científica e evidencia outros eixos de medição, aí você começa a entender por que eles divulgam ou fazem publicações com um aspecto beirando a ética profissional, né? No fundo, é isso. Boa parte dessas publicações, que são bombardeadas na mídia, estão, como o Mr. Arment falou, enganando nossas crianças. Nós estamos ensinando errado isso via Google e Wikipedia, todo mundo publica o que quiser lá dentro. Quando você põe luz científica, a gente percebe o quanto o plástico pode ser confiado. Esse estudo é para o PET, mas como me debrucei bastante sobre ele, eu posso ter muita segurança em afirmar que vários segmentos, o PET, o poliéster, o polipropileno, o PE, o PP, vão ser imbatíveis numa comparação como essa. Tá? Então, mudança climática, depressão da camada de ozônio, material particulado, formação do ozônio fotoquímico, acidificação, eutrofização, toxicidade humana, câncer, não câncer, ecotoxicidade, depressão de recursos, depressão de combustíveis, recursos minerais, ocupação do solo, uso da água, tudo isso foi colocado em consideração para fazer essa comparação. Óbvio que é muito difícil, nós vamos começar a entrar num aspecto agora, acabamos o estudo recentemente, e nós vamos entrar num aspecto comunicação. Foi o que mais se discutiu aqui.
né? Eu participei há 2 semanas de uma reunião internacional com vários players de mercado, grandes players, e muitos falavam do que pode ser feito, que nós precisamos nos comunicar, e aqui mesmo. Mas serve, a frase que eu vou usar agora, talvez um pouco forte para alguns de vocês, mas eu coloco minha cabeça em risco para falar o que eu acredito realmente ser verdade. Muita gente falando, mas o que eu disse para ele nesse campo de comunicação é: we need money behind your mouth, né? We need to put money on the table. Comunicação custa dinheiro. Ele está rindo porque ele está mais perto do consumidor, né? Mas é isso que acontece, né? Nós não temos como, meus advogados às vezes me preocupam um pouco, não temos como pagar um jabá para o William Bonner e levantar aquela latinha de água no meio do debate de eleição. Vocês viram isso? Isso custa dinheiro, muito dinheiro. Então, provavelmente, algumas das grandes desse mercado, que são muito concentrados, 3 empresas colocam lá 10, 20 bilhões de dólares para fazer uma campanha, você consegue pagar uma campanha negativa contra plástico, né? O presidente da Latabol foi na Opera, é o horário mais caro dos Estados Unidos. Ele foi lá fazer o quê? Falar mal dos plásticos. Então, é uma onda nociva. Então, existe uma guerra comercial disfarçada de fundo ambiental. E todos nós aqui temos que unir força, porque unindo todo mundo aqui não dá o dinheiro de marketing que os grandes players de papel estão utilizando, que os grandes players de alumínio estão utilizando. É preciso uma união, alinhamento do discurso, por isso da nossa parceria aqui com a Biplast e a Biquim, para alinhar. A Bipet é pequena, o nosso trabalho é produzir argumentos técnicos, fundamentos técnicos para subsidiar essas defesas. Então, não conseguimos abrir o campo da comunicação como gostaríamos. Então, resultados para a água, chegando no final aqui. Quando se faz em massa de produto, isso aqui é uma condição sine qua non para o bom desempenho dos impactos ambientais. Quando a gente olha isso, a gente olha e faz o quê? Bom, a princípio, eu já mandei as embalagens de vidro de 300 ml para o cemitério, né? Do ponto de vista ambiental, né? Não é possível você colocar... Então, o que significa esse gráfico? Garrafa, eu preciso de 21,9 gramas de PET para embalar 1 litro de água para entregar na casa dos consumidores no Brasil. Isso é o que mostra o estudo. Eu preciso de quase 1 quilo de vidro para fazer isso. Vocês têm ideia de quanto carrega um caminhão de água, refrigerante, cerveja, saindo daqui para entregar no outro bairro aqui do lado, se ele tiver carregado com embalagem de vidro, retornável? Tem ideia de quanto por cento da carga e quanto por cento é líquido? 48% da carga em média é embalagem. E agora eu vou substituir essa embalagem de vidro por embalagem de PET. Sabe quanto por cento da carga? 2%. Então, todas as emissões do transporte são quase dobradas quando se usa embalagem de vidro. E quando se usa embalagem de alumínio, então, mesmo assim, mesmo sendo leve o alumínio, né, eu vou precisar de pouco mais de 3 embalagens para dar 1 litro, né, dá 34,3 gramas superior ao PET. Esse peso menor traz um impacto enorme. Eu vou tratar aqui, não dá para tratar os 12 itens, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, está no site da Bipet um resumo, né, do Life Cycle Assessment, avaliação do ciclo de vida, e lá tem um resumo no site da Bipet, vocês vão conseguir baixar esse resumo já. Orientado, se você olha, por exemplo, mudanças climáticas, né, que é o que mais se fala na mídia, é o que mais se divulga, é o que todo mundo fala, ou seja, quilograma de CO2 equivalentes, os impactos causados em toda a cadeia produtiva, em várias etapas, transporte, material primário, material secundário, shrink, tampa, tudo isso somado, o que está acima da linha do zero é o impacto ambiental. O que está abaixo é a reciclagem que compensa parte desse impacto. Então, quando a gente olha, por exemplo, no caso do vidro, né, você tem o que causa de impacto ambiental é enorme, né? Então, você olha o alumínio também. O alumínio, se não tivesse reciclado, seria tremendo do impacto ambiental, né? Mas ele tem a reciclagem, compensa bastante. O número em cima da coluna significa já a diferença. Mesmo considerando toda a reciclagem dos 98% do alumínio e dos 76% de conteúdo reciclado que ele coloca, né? Mesmo considerando isso, a gente tem que a garrafa de 1,5 litro, que é o maior volume de mercado, é quase metade
do alumínio em termos de emissões do efeito estufa. Tá? Então, esses impactos são coisas notórias. Quem acredita um pouco na ciência tem a fé, porque não é possível o material ser criticado e ser considerado nocivo, né, ao meio ambiente, na questão que mais importa aqui, a questão da mudança climática, que é o que a ONU prima como exigência. Né? Por que vende mais e por que o alumínio usa a questão da reciclagem dele como argumento? Né? Eu tenho uma nota fiscal aqui, não vou mostrar, de uma lata de alumínio de água que eu comprei só para provar, né, os valores, comparado com uma de PET. Quando você olha, num hotel aqui em São Paulo, a rede toda trocou os plásticos por lata de alumínio de água. O que ele quer, na verdade? Todo o argumento dele é que era um apelo ambiental. Na verdade, a garrafinha de 500 ml que ele vendia lá no frigobar dele, custava, ele vendia, né, para o consumidor, 3, 4, 5 reais, vamos exagerar. Ele cobra 18 reais hoje da lata de alumínio. Então, o que o cara do varejo quer, ticket médio mais alto. Nós estamos falando de dinheiro na mesa de novo. Tá? Então, eu estou agregando valor com apelo ambiental falso. Então, nossos homens de marketing, também dos brand owners, que eles têm todas as embalagens, não vão se dedicar tanto quanto nós devemos fazê-lo, né? E provar o contrário disso. Esse é um gráfico um pouquinho em todos os outros eixos. Como eu não posso divulgar o número, nós estamos usando a referência de 100%. Então, o pior em cada categoria significa 100% de impacto negativo e os outros, assim por diante, menores. Né? Quase que a gente não mostra esse gráfico porque o vidro ele distorce. Né? No anterior, na Barra, a gente fez um concerto lá, mas aqui, em quase todos os eixos, o vidro ele extrapola. Né? No depressão dos recursos minerais, muito pode perguntar, mas o vidro é feito de sílica? Como assim? E o PET é fóssil? Como é a questão do recurso minerais? Então, aprendendo, né, ciência, estudando com os pesquisadores, é que quando você fala em depressão de recursos minerais, não quer dizer volume de consumo, mas sim a escassez dele. Então, em algumas etapas do craqueamento do petróleo, ou algumas etapas da produção da resina PET, usa-se um catalisador, que é raríssimo e caríssimo. A indústria já vem substituindo isso, porque ele é caríssimo, ninguém quer usar. Mas ainda existe, nós consideramos isso, é um aprendizado, é um tópico insignificante, mas é a verdade, colocamos isso no estudo. Tá? Uma outra forma de ver tudo isso, aqui talvez seja mais fácil, nós começarmos no plano de comunicação a associar essas vantagens, né, de uma outra forma que facilite a leitura. Né? Então, quando eu quero comparar, por exemplo, que o PET ele, utiliza 53% menos água em todo o seu processo produtivo do que o alumínio, 86% menos água do que o vidro. E eu não estou falando de vidro nem de PET retornável, tá? Estou falando só dos descartáveis. Né? Se falarmos numa garrafa de 1,5 litro, então, o índice de toxicidade é 94% inferior ao alumínio e 97% inferior ao vidro. Né? Em termos de mudanças climáticas, né, o PET de 1,5 litro é 45% menos impactante do que o alumínio 350 ml e 94% menos impactante que o 300 ml. Então, quando a gente olha esse dado, eu não vou deter isso, essa informação está no nosso sumário executivo, a gente passa a acreditar que os nossos planos de defesa, os nossos planos de comunicação precisam ser alimentados com dados científicos consistentes. Né? Do nosso caso, fará parte do nosso contexto, e inclusive já estamos, não vou revelar a mídia, mas eu já tenho uma reunião marcada com um grande jornal do Brasil, porque publicou um dado recentemente que feria completamente o que estava falando. Nós mandamos uma carta para ele pedindo direito de resposta. Né? E agora nós temos argumentos confiáveis, os melhores que nós conseguimos consultar aqui no Brasil e construir esse banco de dados, e nós vamos usar até juridicamente, se for necessário. Né? Óbvio, ninguém vai entrar em conflito com a mídia, porque é um campo de batalha da comunicação. Certamente nós não teremos arma suficiente para isso, mas nós temos um pouco da ciência do nosso lado e faremos bom uso disso. Tá? A mesma coisa para o refrigerante, né? Eu falei bastante da água, os impactos são mais ou menos da mesma grandeza, eu não vou me deter aqui porque o meu tempo já se esgotou. Tá? Então é isso,
esses dados, né, essas questões ligadas à análise de ciclo de vida, para o caso do PET, são extremamente benéficas. Estão nascendo agora. São o primeiro congresso que eu apresento isso, nem apresentei isso de forma ampla para a indústria do PET ainda, mas é um prazer compartilhar isso com vocês e tenho certeza que outros materiais plásticos com os quais nós somos parceiros vão evoluir muito nesse sentido aí, tá? É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Fica um pouquinho com a gente no papo. Obrigada, Auri. Para realizar a entrega da placa de agradecimento, convido ao palco Andréia Curvelo, da Val Group. Obrigada, Andréia. Obrigada, Auri.